bem com vocês? Como vocês estão hoje? Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar dois conteúdos. A gente vai fazer uma atividade de leitura agora e depois nós iremos estudar os verbos modais em inglês. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles e vocês vão fazer uma atividade, tá bom? Então vamos começar aqui com a atividade de leitura. Bom, reading time. Então a gente vai fazer hoje aí as páginas 23, 24, 25, 23, 24, 25. Okay, and then we go, and this is our class today. Okay, so let's start. Do you think politicians give attention to young people? Why? Share with your classmates. Então, né, vocês não vão conseguir fazer o share aqui, you're going to share with me, ok? Vocês vão compartilhar comigo. Então, vocês acham que os políticos eles dão atenção para as pessoas novas, para as crianças, adolescentes e tudo mais? Né? Compartilhe aí comigo essa ideia de vocês, tá bom? Número 2. The following article is about young people and politicians, okay? Can you guess which sentence is about whom? Which sentence is about whom? Complete the gaps with these words. Ok, então vamos lá. Most, blah, 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 are interested in politics, but are alienated by blah, 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 blah. Então, o texto todinho a gente vai ter que colocar o young people e o politicians, tá? Então, qual é a dica? Dá uma olhada nessas letrinhas, nessas palavrinhas aí que estão highlighted, né? Que estão aqui, ó, com negrito, tá? Então, dá uma olhadinha nessas palavras, né? Para vocês verem o que vocês podem falar. Então, ó, blá, 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 are no strangers to scrutiny. We are used to our lives begin examined. Okay, tá. And our habits questioned by our parents, teachers, prospective employers, and friends. We are familiar with the blah 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 and the press, who will often criticize our behavior. Então, legal, a gente já tem essas palavras em negrito, né? Que aqui tem azuladão, mas acho que no livro de vocês é negrito, tá? Então, aí focando nessas palavras aí. O que significa scrutiny, né? Tá lá embaixo, né? Vem dizendo lá embaixo o que cada uma dessas palavras significa, tudo bem, gente? Então, ó, behavior, o que é behavior? Comportamento, né? Como é que a gente pode colocar também? Perspective, futuros, né? Então, aqueles que seriam os nossos futuros chefes e tudo mais. Tudo bem? Ok. Yet it does not appear to be a two-way street. Então não parece, né, ser aquela via de mão dupla, tá? As our opinions are rarely listened to and seldom. O que seria seldom? É o mesmo que rarely, raramente. Taken seriously by leading influences in the community. Então, olha legal. Parece que não é uma via de mão dupla, né? E as opiniões são raramente ouvidas, né? As opiniões dos jovens aí são raramente ouvidas, né? E levadas a sério, tá? Então, lidando aí com as influências da comunidade, tudo bem? We should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Legal. Ó, blá, 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 like me, né? Must be granted to opportunity to discuss current affairs and take notice of the policy areas where we have an important perspective, particularly as many 16 to 21 years old and more than willing opinion have been frequently passed over. Então, continuando, passed over. Ok. Much to our detriment, né? Politics and the mainstream media. O que é mainstream media? Mídia dominante, né? Must forget their differences and team up to get the youth on side. Youth também é uma forma que a gente tem de chamar os young people, tudo bem? Ok, então outra forma que a gente tem de falar, né? To encourage an engagement in the discussion, politicians and journalists ought to ensure, né? Então eles devem ali assegurar, garantir, né?
que eles estão discutindo as relações, né, that they discuss issues relating to young people and present them in a way that we can identify with. Legal. Então aqui o texto ele traz justamente aí, né, o diálogo do Daniel Whiteberg, né, falando um pouco aí, é uma pessoa que é adolescente e fazendo esse discurso aí na questão da mídia junto com a política, tudo bem? Based on the article, who do you think wrote the text? A young person or a politician? Então, de acordo com o texto que a gente acabou de ler, quem vocês acham que escreveu o texto? Né? Foi um jovem ou foi um politician? O que vocês acham? Me digam aí. Né? Why? Quote the text to prove your point. Então, me digam dentro do texto, né? Tem uma parte ali, acho que pelo segundo, terceiro parágrafo dentro do texto, né? Que diz que ele se encaixa também. Então, pessoas como eu, né? Dá uma olhada nisso aí. Tá? E aqui. A número 4, vocês vão checar se essas informações são verdadeiras ou falsas. Então, pega essa informação, vê no texto e traz para cá. Tudo bem? Legal, pessoal. Então, lá nós vimos, né, nós acabamos de ver essa questão do texto. E aí, depois do texto, vocês vão perceber que dentro do texto tem algumas palavrinhas aí interessantes para a gente trabalhar. São elas os modal verbs, tudo bem? Então, a gente vai falar aí dos modal verbs. O que são os modal verbs? Eles são verbos, pessoal, que eles vão expressar para a gente um modo, né? Uma ação. Então, eles vão dar uma ideia para a gente, tá? É essa a função dele, é dar uma ideia. Então, ele não tem, por exemplo, passado, presente, forma no passado, forma no presente. É ele pronto. Ele não é conjugado, ele não tem verbo de forma de terceira pessoa, nem nada. Ele é ele daquela forma que é e pronto. Tá? Vamos dar uma olhada aqui em alguns que a gente tem. Então, por exemplo, nós temos aí como modal verbs o can e o can't, né? O can na afirmativa e o can't na negativa. Legal. E aí, ó, para que a gente usa ele? It is used to express ability or inability in the present. Então, ele vai expressar no presente, né, que você pode ou não pode fazer algo, você tem ou não tem aquela habilidade, tá? Então, ó, example, they can run very fast ou they can't run very fast. Então, significa dizer que aquela pessoa pode, tem a habilidade de correr rápido ou não tem essa habilidade, tudo bem? E a gente também pode usar para fazer perguntas, né? E para permitir ou proibir, né? Então, em que sentido? Can I borrow you a collar? Então, collar. Então, eu posso te emprestar Tu me empresta um colar? Yes, you can. No, you can't. Então, sim, você pode ou não, você não pode. Então, seriam aí as formas que nós temos de falar. Tá? Então, essas são as duas funções do can, né? Do can, a sua forma negativa. Vai expressar algo que você pode ou não pode fazer e vai, né, fazer um pedido, permitir ou negar. Tudo bem? Então, esse é o uso do can. Depois do can, né, então, como eu disse para vocês, percebam como ele está na frase, gente. Na frase, ele está simplesmente aparecendo, né? Ele aparece aí pra gente e pronto, sabe? Ele não conjuga o verbo fica igual. Então, é como se nós tivéssemos dois verbos, o verbo principal e o verbo modal. O verbo modal, como eu falei para vocês, ele só explica o modo, ele só exprime essa ideia, habilidade. Então, quando eu vejo o can numa frase como a primeira, né, eu vou saber que é porque ele quer saber se eu tenho a habilidade de fazer aquilo. E na segunda, né, quando ele vem na pergunta, estou pedindo alguma coisa, estou pedindo permissão, né? E aí a resposta yes you can e no you can't seria a resposta para permitir e a resposta para negar. Tudo bem? Depois a gente tem o could e o couldn't. O que eles vão fazer? Para que a gente vai usar? Igualmente o can e o can expressar habilidade e inabilidade, porém no passado, né? Então, enquanto o can e o can't eu expresso no presente, o could e o couldn't eu expresso no passado, né? Então, they could or they couldn't, né, bark very loud when they were puppies. Então, eles não podiam latir tão alto, né? Olha aí, passado, né? Hoje os cachorrinhos são maiores, então eles estão grandinhos, então hoje eles conseguem latir mais alto, né?
Naquela época, quando eles eram pequenininhos, eles não podiam, ou eles podiam, né? Que também tem aqueles cachorros que tem o som estridente. Então, por causa disso, a gente usa desse jeito, tudo bem? O que mais que a gente pode usar? De novo, pedir permissão ou fazer pedidos, né? Ou fazer pedidos de forma educada. Então, o que acontece aqui? Diferentemente do can, ele vai ter a mesma função. Porém, quando a gente bota o could, né, a gente vai fazer como se a gente fala em português. Você poderia fazer isso para mim? Ou seja, a gente joga para o passado e deixa algo mais bonitinho, entendeu? Algo ali que seja mais chique, vamos colocar assim, né? Mais educado, porque você está usando o passado para falar. Tudo bem? Então, isso é uma outra forma que a gente tem de utilizar, beleza? Por exemplo, could I sit on your lap, please? Né? Então, posso sentar próximo a você, tudinho? Então, você está pedindo de uma forma mais educada. Esse aqui você usa para uma pessoa que você não tem tanta intimidade, né? Could I have some more food, please? Então, imagina, você está indo na casa de um coleguinha seu e aí seja uma hora do almoço, né? Poxa, mas a comida da mãe dele tá até gostosa, da mãe ou do pai, né? E tu quer comer mais, então tu pode falar assim, ó. Could I have some more food, please? Que aí você tá pedindo justamente por mais comida, tudo bem? E o may not, para que a gente usa? Bom, então, o may e o may not, eles também vão servir, né, para expressar a possibilidade, ou seja, falar de alguma coisa que é possível fazer, né? Por exemplo, they may bite you. Então, tu olha o cachorrinho na rua, né? Eu tô olhando pro cachorrinho. Ele pode me morder. Mas ele vai expressar uma possibilidade, gente, ele de 50% de chance de acontecer, se a gente fosse colocar em números absolutos, tá? Seria 50% de chance de acontecer aí do cachorrinho te morder, né? E aí, por causa disso, então they may bite you, né? Pode ou não pode? Ou também a gente usa, nós utilizamos para pedir, dar e recusar permissão. Da mesma forma que a gente faz com o could, né? Que a gente faz polite, a gente também faz com o may. A diferença é que o could ele vai ter uma visão mais informal. Enquanto o may, aí o may não. O may ele é formal. É o top de todos quando a gente faz a pergunta. É o formalzão. May I have a snack? Então imagina aí, você está aqui na sala de aula comigo, você quer ir ao banheiro. Você pode perguntar, teacher, can I go to the restroom? Né? Ou então você pode perguntar, teacher, may I go to the restroom? Que aí seria o top da formalidade. Né? Aquela pessoa toda formalzinha, tudinho. Tudo bem? Yes, you may. Or no, you may not. Tudo bem? Então, a gente pode usar o can, a gente pode usar o could, a gente pode usar o may para fazer esses tipos de perguntas, né? Sendo que essa pergunta de ir pro banheiro, a gente não costuma usar o could não, que não fica legal, tá? You must e o mustn't. Esse aqui eu vou pedir para vocês repetirem comigo, ó. Must. Repeat. Must. Tudo bem? E o outro, mustn't. Mustn't. Então, a gente não fala o T, né, na negativa. A gente pula do S para o N. Mustn't. Tudo bem? Então, como às vezes a gente escuta a pessoa falar, mustn't. Não, isso está errado. É mustn't. Tudo bem? A gente não fala esse T que está entre o S e o N. Para que a gente vai usar? Para expressar obrigação. Então imagina aí, o pai de vocês, né, o pai ou a mãe de vocês, o responsável de vocês quer que vocês façam alguma coisa. Então ele vai dizer assim, you must do this. Né? Então, they must go home. Então, imagina aí que o pai de vocês está falando assim, meu filho, você deve ir para casa agora. Então, you must go home. E o mustn't, ele vai expressar proibição, então é a forma negativa. Enquanto o must, né, na afirmativa, expressa obrigação, você deve fazer isso, o must vai expressar proibição. They mustn't be in here. Então, o cachorrinho tá ali, né? E aí tem aquela plaquinha, ó. Ele não pode fazer xixi aqui, é proibido. They mustn't be in here. Tudo bem? Legal, então esses aqui são alguns modais. E agora a gente vai bater um papinho aqui, porque aquele exercise vai ficar para casa. Eu vou já mostrar para vocês. O must a gente costuma utilizar mais na língua escrita, tudo bem? A gente tem também o have to, que ele é mais utilizado, né, na oralidade. Teacher quer dizer que eu não posso usar o have to
na escrita? Pode, só que em textos mais informais, né? Quando você estiver fazendo situações mais informais. Quando você estiver fazendo algo de fala, você pode usar o have to e o must você deixa para quando você estiver fazendo algo escrito. Mas saibam que a gente pode praticar os dois, tudo bem? Continuando aqui, exercise 1. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse primeiro exercício? Vocês vão ler essas frasezinhas que estão aí para vocês, né? Que também eu já vou mandar, tá bom? Vocês vão copiar no caderno essas 10 frasezinhas e aí vocês vão sublinhar para mim, né? Então, qual é a que você deve usar? O must ou can, could ou may. Vocês sublinham para mim a resposta correta, tá bom? E no exercício 2, você vai fazer já o quê? Você vai completar com os modals. Então, tem as palavrinhas e aí você vai completando com os modais, tudo bem? Então, can, could, may, must. Beleza? Dito isso, né? Tem um outro também que não apareceu aqui, mas está lá no livrinho de vocês na página 24, que é o might, tudo bem? Teacher, para que serve o might? Então, ele vai ter um sentido muito parecido com o may, tá? Só que lembra que eu falei para vocês que o may é 50% de chance daquela possibilidade acontecer? O might, ele é uma possibilidade de não acontecer. Então, quando eu falo assim, I might study today, quer dizer que eu deveria, eu poderia, existe a possibilidade de eu estudar hoje, mas ela é muito perto de não acontecer, ao invés de acontecer. Tudo bem? Então é assim que nós utilizamos, tá? Bom, pessoal, então aqui hoje nós vimos, né, uma atividadezinha de leitura. Vimos essa agora, tá, dos modal verbs e vimos também e vamos ver agora, perdão, a questão do nosso trabalho. Vou dar umas orientações aí para vocês sobre o nosso trabalho, tá bom? Então vou já continuar aqui com vocês para passar essas orientações. Antes disso, vou mandar também, além do trabalho de vocês, né? Vou encaminhar para vocês, vou encaminhar para os senhores, prestem atenção, uma atividade para ser copiada no caderno. Então, copia no caderno e manda a foto para mim, beleza? Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho, tá? Porque eu quero dar algumas orientações para vocês, para a gente conversar, para eu deixar bem explicadinho aqui o que eu quero, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente falar do trabalho, a gente vai fazer um quiz sobre modal verbs juntos aqui, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer esse quizinho rápido e aí depois a gente vai falar só rapidinho do trabalho com vocês, tudo bem? Então, bora lá. Modal verbs, quiz. Vamos clicar aí no Go. Cadê? Vai. Então, a primeira aí, ó. Choose the correct option. Remember, you are in a library, né? Então, a gente está numa library. O que é a library? É a biblioteca. Então, a gente está numa biblioteca. E aí? Don't have to, mustn't, or are allowed to. Então, qual dessas três aí vocês acham que a gente vai utilizar? Né? Eu estou numa biblioteca. Eu posso falar alto na biblioteca? Speak loudly. E aí? Eu vou clicar, vou chutar o are allowed. Não é. Então, já sei que não é o are allowed. Por quê? O are allowed está na afirmativa. Vamos fazer assim? Vamos fazer junto, tá? Então, tu vai respondendo aí no teu caderno, né? E aí depois a gente vê quantas você acertou e quantas você errou. Tudo bem? E aí a gente vai respondendo junto. Então, bora lá. Então, aqui, né, a gente vai usar o mustn't. Por quê? Lembra que eu falei mustn't na linguagem escrita? Então, dentro da biblioteca você é proibido de falar alto. Tudo bem? Vamos ver as próximas. Don't forget to take an umbrella. It rain later. Ó, it rain later. Então ele está dizendo aí, não esqueça de levar uma sombrinha, né? Que pode ser que chova. Opa, já dei até a resposta. Porque pode ser que chova à noite, mais tarde, né? Porque pode chover, né? Porque deveria chover ou porque é possível que chova. Então a gente está falando de possibilidade, mas é uma possibilidade baixa. Might, né? Então a gente usa o might aqui, tudo bem? Justamente porque é uma possibilidade. Vamos ver se esse teacher fica happy.
Jewelry, né? Wear jewelry to school. Então, aí eu quero saber se ela tem a permissão, né? Se é permitido ela utilizar joia, ela usar joia, né, na escola. Será que é does she have to? Ih, o teacher ainda tá bravo aqui. Não, não é. May she? Não é. Então, na verdade, o que a gente usa? Is she allowed to? Né? Se ela é autorizada, se ela tem permissão, né, para usar joias na escola. Tudo bem? Continuando aqui, Betty, be you. I've just seen her. Né? Então a gente vai falar aqui de uma possibilidade, né? Ou de uma negação. O que seria aí? Ah, ela deve estar, ela has to be ill? Não, não dá. Ela tem que estar doente? Não, né? Talvez seria uma inabilidade. Can't, né? Então Betty can't be ill. I've just seen her. Né? Ela não pode estar doente. Eu acabei de vê-la. Como é que ela vai estar doente? Né? Então a gente não costuma falar essas frases aí. Tudo bem? You vacuum the carpet. Phil's already cleaned the room. Então, ó, você não precisa, né? Porque o Phil já limpou o quarto. Então, don't have to, tá? Então, a gente tem, ó, Larry. Be at home. His car is outside. Bom, então, Larry deve estar em casa, né? Aquela questão de possibilidade. É possível que ele esteja em casa. Eu acho que ele é numa questão de 50%. Então, may be at home. Não. Então a gente vai usar o must aqui. Porque o must, a gente também pode usar o must para falar de possibilidade. E aí, o may tá no meio, né? O must, ele vai ser mais perto ainda de ser daquela possibilidade de ser real. Tudo bem? I, blá, 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 any electronic devices on school trips. Então, eu não sou permitido, né? Eu não tenho permissão, eu sou proibido. Então, I'm not allowed. E aí a gente poderia substituir I'm not allowed pelo quê? A gente pode substituir o I'm not allowed por I mustn't, tá? Continuando aqui, vamos ver aí a próxima. Whose pen is this? Então, de quem é essa caneta, né? I'm not sure. It It must be Sanders? Não. It could be Sanders, né? Então, legal, a gente usa o could aí, tudo bem? Por quê? Ele não vai, deve ser da Sandra, mas ali com uma chancezinha bem rara de acontecer, tá? E aqui, vamos ver. You'll be hungry. We've just eaten lunch. You can't be hungry, né? Você não pode estar com fome, tipo assim. Como é que você tá com fome? A gente acabou de almoçar. Então, aí. Vamos ver a próxima. Students borrow up 4 books at the same time. Então, ó, eles são permitidos, eles devem ou eles não podem? O que vocês acham? Eu acho que não pode, né? Como é que o aluno... Não. Então ele só pode levar 4 livros, né? Ao mesmo tempo. Mais que isso, nem menos que isso. Beleza. Vamos ver a próxima aí. Volta. Vamos lá. Então, Mr. Black be away this weekend, but we are not sure. A gente não tá certo. Lembra que eu falei para vocês que o might é uma situação de próxima de acontecer, mas quase nula? Might, beleza. Próxima. He speaks Spanish fluently. He's been married in Madrid for only a week. He can't. Ele não pode ser fluente espanhol, falar espanhol fluentemente. Ele foi para Madrid, engoliram um D aqui, o pessoal tava com fome. Por uma semana apenas, como é que ele já pode estar fluente em espanhol, né? Essa é a ideia da frase. Next one. I was using my mobile a minute ago. Né? Então eu estava usando meu celular aí 1 minuto atrás. It, blá 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 blá, be somewhere here. Então, né, a pessoa perdeu ali o celular. Ele tem que estar aqui, ele deve estar aqui. Não. It must be here, né? Então ele deve estar aqui, tem certeza, quase certeza de que ele está ali, né? Como é que o celular sumiu? Tá. Choose the correct option. Bring your own music to the school. Disco? Hour. Então se é hour, né, e é uma pergunta, a gente pode ficar com essas duas aqui? Não.
É uma pergunta. Ó. Bring our own music to the school disco. Então, pergunta já sabe que o to be vai para frente. Então, are we allowed to, ok? Show de bola, pessoal. Então, depois eu quero que vocês me digam aí quantas questões vocês acertaram, tudo bem? Manda para mim também lá, teacher, eu acertei tantas dessas aqui conforme eu fui fazendo aí com o senhor, beleza? Então, agora a gente vai ver o trabalho, pessoal. Beleza, pessoal? Então, vocês vão receber aí a solicitação do trabalho também, né? Eu vou mandar as orientações de formatação novamente, vou mandar aí algumas outras informações para vocês. Tá bom? Mas o que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero explicar aqui algumas coisinhas para vocês sobre o trabalho. Então, primeiro de tudo, né? O tema do trabalho vai ser países que falam língua inglesa e sua cultura, tá? Vai estar lá bonitinho no trabalho. Nessa solicitação eu vou mandar para vocês. Quais são as instruções? Né? Então, vocês têm essas instruções aí abaixo para seguir. Primeiro de tudo, vocês vão pesquisar sobre um país que fala inglês como língua oficial. Então, a primeira parte do teu trabalho é tu chegares, né? Essa é a pesquisa prévia, né? Você não vai colocar isso no trabalho. Sentar na frente do computador ou numa biblioteca e pesquisar países que têm a língua inglesa como língua oficial. Pronto. Que tem o inglês como língua oficial. Vai aparecer uma listinha, né? Dessa listinha, tu já vai tirar os Estados Unidos e a Inglaterra. Percebam que eu falei Inglaterra, né? Então, o que é a Inglaterra? É um dos 4 países que compõem o Reino Unido. Então, eu posso falar da Escócia? Pode. Posso falar da Irlanda do Norte? Posso. Pode. Posso falar do país de Gales? Pode. Posso falar da Escócia? Pode. Só não pode falar da Inglaterra. Por quê? Tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos são os 2 países aí que a gente mais conhece que falam inglês. Né? Então, não, vamos pesquisar outros, vamos conhecer outros países. Essa é a ideia do trabalho. Opa, tudo bem? Então, essa é a ideia aí do trabalho que eu tenho para vocês, tudo bem? O que vocês vão fazer? Um breve resumo em um parágrafo sobre o país. Né? Então, vocês vão trazer os principais aspectos. Um resumão, isso aqui é do desenvolvimento, tá? Eu estou falando tudo do desenvolvimento. Né? Lembra lá dos elementos pré-textuais, capa, contracapa, introdução, mas isso aqui é dentro do trabalho, tá? Então, dentro ali do desenvolvimento do trabalho. Um parágrafo do texto de vocês, do desenvolvimento, ele é um resumo sobre o país. Então, o que eu quero que você fale? Onde fica localizado, exemplo de coisas, né? Onde fica localizado, quantos habitantes tem, resumidamente o sistema presidencial, o sistema governamental deles, o que vocês acharem ali que é pertinente. Depois, vocês vão pesquisar sobre a cultura do país. Tá? Então, tem essas danças típicas, tem essas comidas típicas, tudo mais. Depois vocês vão pesquisar os aspectos geográficos, né? Como assim? Alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Ele é dividido em estados, municípios, qual é a forma de governo. O que mais? Eu posso colocar pontos turísticos, né? Tem uma montanha bonita lá. Vou falar do Stonehenge, né? Eu quero colocar. É um ponto geográfico. Posso pôr? Posso. Fala, né? Descreve para mim. E personalidades de renome do país. O que seria, pessoal, essas personalidades de renome no país? Personalidades de renome, né? Seriam pessoas que estão ali, que são famosas, né? Então, podem ser cantores, atores, atrizes, políticos famosos, escritores. Então, alguém que seja famoso aí do país, né? De repente, se você está falando ali do Reino Unido, né? A gente escuta o One Direction, né? Vocês aí podem gostar de escutar os meninos do One Direction. Alguns deles não são da Inglaterra propriamente dita. Vieram da Escócia, vieram da Irlanda do Norte, né? Então, eu vou colocar isso aqui, ele é famoso. E fala um pouco sobre ele também, né? E lembrando para vocês, a Wikipedia, ela não é aceita como referência bibliográfica, tá? Eu não aceito a Wikipedia como referência bibliográfica. Então, se você colocar a Wikipedia, eu não vou aceitar. Outra coisa, o trabalho, pessoal, ele é para ser original. O que isso significa dizer? Não quero que vocês façam Ctrl+C, Ctrl+V. Usem as palavras de vocês no trabalho, tudo bem? Então, escreve o trabalho conforme vocês ali acham. Acho que vai ficar legal assim.
Pode fazer. O trabalho ele pode ser escrito em português e em inglês, tá? Quem quiser, né? Vocês podem fazer no idioma que vocês se sentirem mais confortáveis. Não, eu quero arriscar fazer em inglês. Posso? Pode. O senhor vai tirar ponto? Gente, eu não vou tirar ponto porque vocês escreveram alguma coisa errada. Eu vou marcar o seu erro, mas eu não vou tirar ponto, tá? Se for algo muito abrupto ali que não dá para entender, aí a gente vai pensar, tá? Mas assim, eu não vou tirar ponto porque você escreveu uma palavra errada, porque você fez uma concordância errada no inglês. Eu vou marcar lá, olha, João, sei lá, isso aqui você escreveu errado, né? Então, ajeite. Isso aqui você fez assim, ajeite, tá? Né? Então, só para vocês saberem também como são as estruturas. Então, vocês ficam livres, tá? Pode fazer em língua portuguesa, pode fazer em língua inglesa. Pode ser manuscrito, pode ser digitado, como vocês acharem melhor. Tudo bem, gente? Então, esse é o trabalho de vocês. Eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Bye, bye!